Oi, eu sou a Thay do Solertia e esse ano, para comemorar o Dia Mundial do Crochê, em parceria com a Fisher Fields, nós desenvolvemos para vocês esse bucket hat utilizando a técnica de quadradinho. Então é um tutorial bem simples e eu escolhi trabalhar nele o fio papir. Ele tem 100 metros de rendimento, a recomendação de agulha é 5,5 milímetros, a cor do vídeo é capim dourado e ele é um fio feito a partir de PET reciclada. Então, a cada 2 PETs, a gente tem um rolo de 100 metros. Em cima também tem o push para a gente poder trabalhar com ergonomia e o fio sempre protegido dentro da caixinha. Eu vou também utilizar a agulha aqui de 5 milímetros, porque a tensão do meu ponto é solta. Se a sua tensão for normal, pode usar 5,5. Eu vou começar fazendo um anel mágico, daquele modelo simples mesmo, porque a gente vai trabalhar com pontos altos. E em seguida do anel mágico, eu vou fazer mais 2 correntinhas para eu ter a altura do que seria o próximo ponto alto. Agora eu vou fazer mais 2 pontos altos dentro do anel mágico. E aí a gente vai fazer a nossa primeira quina. Sempre que a gente for trabalhar uma quina, a gente vai fazer 2 correntinhas. Então, eu fiz a primeira, vou fazer a segunda, antes de fazer outra vez mais 3 pontos altos dentro do anel mágico. Outra vez, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos dentro do anel mágico. Eu faço mais 2 correntinhas e ajustando um pouco o anel mágico, a gente já consegue perceber o formato de quadrado sendo formado a partir desses 3 aglomerados de pontos que a gente fez. Para completar, falta fazer o último aglomerado de mais 3 pontos altos. E, em seguida, vou fazer outra vez mais 2 correntinhas para ficar com o trabalho completo. Para fechar a carreira, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo naquela segunda correntinha que a gente fez para dar altura no início da carreira. Então, pegando as 2 alcinhas do topo, eu fecho com um ponto baixíssimo e aí já pode ajustar todo o anel mágico. Em seguida, eu vou fazer mais 2 pontos baixíssimos na direção da próxima quina, porque a gente sempre vai começar as carreiras na quina. Agora, naquele espacinho de 2 correntes, eu vou fazer um ponto baixo, outra vez vou dar a altura de um ponto alto com 2 correntinhas e vou fazer 2 pontos altos. Aqui, a gente está trabalhando uma quina e sempre que for quina, a gente vai separar com 2 correntinhas. Então, eu vou fazer essas 2 correntinhas e colocar mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço que a gente já tinha colocado o primeiro aglomerado, para formar a primeira quina da segunda carreira. Agora, toda vez que a gente tiver um espaço entre as quinas, a gente vai separar com só uma correntinha. Então, faço uma correntinha e vou para o próximo espaço de 2 correntinhas da carreira anterior trabalhar 3 pontos altos, 2 correntinhas, porque é outra vez uma quina, e outra vez 3 pontos altos dentro do mesmo espaço de 2 correntinhas, para continuar crescendo o nosso formato quadrado. Separando as 2 quinas, a gente faz só uma correntinha. E outra vez, no próximo espaço,
trabalhamos o mesmo padrão repetido nas 2 vezes anteriores. E depois dessa, a gente vai repetir mais uma ainda até completar essa carreira. Para encerrar a carreira, como eu tô entre as quinas, eu coloco uma correntinha antes de fechar no topo da segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Igualzinho a gente fez na primeira carreira, vai repetir esse mesmo fechamento em todas as próximas também. Agora eu caminho em direção à minha próxima quina com 2 pontos baixíssimos nos topos dos pontos. Então serão sempre 2 pontos baixíssimos antes de na quina a gente fazer um ponto baixo e 2 correntinhas outra vez. Eu continuo repetindo o padrão de quadradinhos, então observando o trabalho, aqui a gente está em uma quina, o que significa que eu vou ter que fazer 2 pontos altos, depois dessa subida que simula o primeiro ponto alto, 2 correntinhas e outra vez 3 pontos altos dentro do mesmo espaço para poder fazer a curva da quina do quadrado. Agora eu faço uma correntinha e caminho em direção ao próximo espaço entre os aglomerados de pontos altos da carreira anterior. E vou colocar 3 pontos altos. Outra vez, uma correntinha separando. E temos uma quina. Então, agora a gente vai ter que trabalhar 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Acho que já deu para entender a lógica, né? Terminando esse primeiro lado, a gente tem aqui uma quina, um aglomerado sozinho no centro e outra vez uma quina. Eu vou repetir esse mesmo trabalho ao redor do restante do quadrado todo. Então, agora a gente tem um aglomerado sozinho, uma quina. Um sozinho, uma quina. E outra vez para encerrar, um sozinho. Fechei a carreira com um ponto baixíssimo, vou fazer 2 pontos baixíssimos em direção à próxima quina e outra vez iniciar a carreira com um ponto baixo, 2 correntinhas, 2 pontos altos, duas correntinhas e mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Quando eu não tenho quinas entre os aglomerados de pontos altos, eu separo com somente uma correntinha, vou para o próximo espaço da correntinha da carreira anterior e coloco 3 pontos altos. Vou repetir isso mais uma vez, uma correntinha e 3 pontos altos, antes de chegar na próxima quina, e vou repetir isso ao redor de toda essa última carreira onde a gente está trabalhando aumentos. Se vocês analisarem o nosso trabalho, na carreira anterior a essa que a gente está fazendo, a gente tinha um aglomerado sozinho entre as quinas. Nessa, a gente tem 2 aglomerados entre as quinas. E daqui por diante seria se a gente estivesse fazendo mais aumentos para além desse. Essa parte aqui é o que vai determinar o tamanho do seu chapéu. Então, se você precisar de um chapéu maior, precisa fazer mais uma carreira com aumento. E se você precisar de um chapéu menor, precisa fazer menos essa última carreira que a gente está fazendo com os aumentos nas quinas.
Eu vou repetir esse mesmo padrão até terminar essa carreira. Terminando a última carreira de aumentos, é assim que a nossa peça tá. Eu fechei com um ponto baixíssimo e vou outra vez fazer mais 2 pontos baixíssimos na direção da próxima quina, antes de fazer um ponto baixo e 2 correntinhas. Vou seguir fazendo 2 pontos altos e dessa carreira em diante a gente não vai mais trabalhar quinas, não vamos mais trabalhar aumentos. Então, eu vou fazer só um aglomerado de 3 pontos nessa primeira quina, faço uma correntinha, vou para o próximo espaço, onde eu vou outra vez trabalhar 3 pontos altos. Separo outra vez com uma correntinha e no próximo espaço faço 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Sempre agora de forma circular. A gente não vai mais fazer as quinas, então, portanto, vocês vão perceber que a nossa peça vai começar a fazer uma curva e, em vez de quadrada, vai tomar um formato circular do topo do chapéu. Agora, vocês já conseguem perceber um pouco melhor aquilo que eu falei sobre a peça ir assumindo um aspecto redondo e fazendo a curva conforme a gente não faz mais os aumentos na quina. Daqui, a gente vai trabalhar as próximas 3 carreiras da mesma forma, sempre fechando com um ponto baixíssimo e caminhando com 2 pontos em direção ao próximo espaço para poder fazer o topo do chapéu. Aqui a gente tem o último aumento e depois 1, 2, 3, 4 carreiras no total. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo, pegando só a alcinha de trás dos pontos ao redor dessa carreira toda, tá? E vou caminhar com mais 2 pontos baixíssimos na direção do próximo espaço que eu tenho entre os pontos altos, onde aí sim eu vou colocar um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Nessa altura, o chapéu deve estar batendo acima da sua orelha. Esse é o tamanho ideal para abrir a aba. E é isso que a gente está fazendo nesse momento, abrindo a aba do chapéu. Então, para poder fazer com que ela cresça, eu preciso fazer aumentos. Por isso, eu vou fazer esse primeiro aglomerado de pontos altos, vou fazer uma correntinha e vou colocar mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Vai parecer apertado, mas vai por mim que cabe 6 pontos altos nesse ponto de base, tranquilo. Vou fazer uma correntinha para separar e no próximo espaço entre os pontos altos, eu vou colocar 3 pontos altos. Sempre lembrando de pegar só a alcinha de trás. A gente só vai fazer isso na primeira carreira da aba para ter a virada da aba mais marcadinha. Outra vez faço uma correntinha e no próximo espaço vou colocar um aumento. Então, nessa carreira eu vou intercalar um aumento, um aglomerado sozinho, um aumento, um sozinho. Quando eu digo um aumento, é porque a gente coloca 3 pontos, uma correntinha e 3 pontos dentro do mesmo ponto de base. Como se fosse fazer a quina da base do chapéu, só que agora, em vez de colocar 2 correntinhas, a gente está colocando uma só, porque a gente quer manter esse formato circular que a gente conseguiu. Uma correntinha para separar e se aqui eu tinha um aumento, um sozinho e um aumento,
Agora, eu vou fazer um aglomerado de 3 pontos altos sozinho no próximo espaço. Sigo fazendo essa sequência de um aumento e um sozinho até o início da carreira. Terminando a primeira carreira da aba do chapéu, eu vou fechar como a gente fez em todas as outras. Então, no topo da segunda correntinha, pegando as duas alcinhas, eu vou colocar um ponto baixíssimo. Sigo em direção ao próximo espaço, colocando 2 pontos baixíssimos. E agora tem que tomar cuidado, porque como a gente separou com só uma correntinha, os pontos ficam mais apertadinhos. Então, eu afasto ali para conferir onde está o espaço a cada 3 pontos e coloco um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Como aqui é uma quina, eu vou colocar uma quina em cima desse espaço também. Com a diferença de que, em vez de fazer 2 correntinhas como na base do chapéu, aqui a gente vai fazer uma só. Então, terminando os 3 pontos, eu vou fazer uma correntinha e outra vez colocar mais 3 pontos dentro do mesmo espaço de base. Vou fazer uma correntinha e caminhar para o próximo espaço, onde eu vou colocar 3 pontos altos. Uma correntinha e no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha. E agora, eu cheguei aqui desse lado em um aumento. Então, eu vou trabalhar 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos dentro da mesma correntinha de base que a gente fez da carreira anterior. Eu vou seguir essa sequência o resto da segunda carreira de aumentos da aba toda. E a quantidade de aumentos que a gente coloca nessas carreiras é o que vai determinar o quão vai ficar embabadada a nossa base. Se você quer que fique com mais babados, é só colocar mais aumentos. Fechei a carreira com um ponto baixíssimo, vou fazer mais 2 pontos baixíssimos em direção ao próximo espaço e vou iniciar a carreira com um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro da mesma correntinha da carreira anterior. Nessa última carreira da aba do chapéu, eu não vou fazer nenhum aumento, então eu vou colocar só aglomerados de 3 pontos altos em cada espaço da carreira anterior, separados por uma correntinha, ao redor de toda essa carreira. Ao fim dessa carreira, se vocês quiserem, vocês podem fazer um acabamento com pontos baixíssimos ao redor. Eu vou escolher arrematar já nesse momento, então pode cortar o seu fio sem deixar muita sobra,
puxa todo ele para cima e, colocando a agulha de trás para frente no topo da segunda correntinha que forma o primeiro ponto da carreira, eu vou levar o meu fio lá para trás primeiro e depois eu preciso fazer ele voltar para o buraquinho de onde ele está saindo para simular a última correntinha unindo os dois aglomerados de pontos altos e a gente não ter um início e um fim. Então, na parte de dentro do meu trabalho, eu passo a minha agulha e puxo o fio para o mesmo buraquinho de onde ele está saindo. Assim, a gente fica com um acabamento invisível perfeito. Para encerrar, eu vou esconder esse resto de fio por baixo dos pontos altos. Essa é a forma que eu gosto de arrematar os meus trabalhos, mas se você tiver uma forma preferida de fazer isso, também não precisa se prender à minha e pode usar a forma que você já está acostumado. Aqui o chapéu já está praticamente pronto, tirando esse arremate que eu vou finalizar em seguida. E se você quiser, você também pode fazer versões dele colorida, arrematando cada uma das carreiras. Eu espero que vocês tenham gostado muito de mais essa aula aqui no canal do YouTube da Fisher Fios, que vocês tenham também aproveitado o Dia Mundial do Crochê Crochetando e quero pedir que nos acompanhem no Instagram. Vou deixar na tela para vocês. Um beijo e até a próxima!